Obrigado, Marcelo. Então vamos abrir agora aqui a discussão com todo mundo. Vamos ter mais ou menos uns 40 minutos para fazer esse debate. E aí eu acho que a gente poderia fazer o bloco de perguntas. Então acho que cada 3 perguntas a gente... Comentários. Pode ser assim? Sim, sim. Mas eu também comentários, não necessariamente perguntas. Sim, claro. Debate livre. Deixa eu aproveitar o que resta da minha garganta e fazer mais do que uma pergunta, uma provocação. Né? Eu vou partir do começo da fala do Marcelo, em que ele fala da questão da transparência. Agora, se do ponto de vista do banco a avaliação é essa, que vocês têm uma enorme transparência, temos também um problema grave, porque a percepção do outro lado é exatamente o contrário depois de 15 anos de trabalho em cima desse tema. Né? Então, talvez a gente aproveitar que estou num espaço menor aqui, tentar ver como é que a gente aproxima isso daí, porque se o máximo de transparência que vocês dizem oferecer é tão insuficiente do nosso ponto de vista, temos um problema grave. Aí não é um problema trivial. Né? É que as sensações dos dois lados são que você não tem interseção. Né? Então eu acho que mais do que uma sensação, uma provocação, mas tem gente aqui que está há 15 anos nesse debate. Né? Desde o processo da plataforma, né? E realmente a sensação que a gente tem é de enxugar gelo, né? Que você fala, não chega a lugar nenhum, né? E enfim, temos que pensar um pouco como que se aproxima essas duas coisas, porque senão vamos continuar enxugando gelo. É isso. Posso ir na lista? Sim. Posso falar agora? Pode. Então, eu moro aqui, eu sou americana, sotaque, dá para ver que eu não sou brasileira, eu moro aqui 24 anos. Eu comecei a pesquisar BNDES e a Banco Mundial e Banco Interamericano em 2010. E desde então estou seguindo as diferentes entidades de desenvolvimento, instituições financeiras, inclusive BNDES. Quando fala da transparência, uma parte dessa transparência é de ter a capacidade do público de inserir e comentar sobre os políticos, por exemplo, de financiamento de grandes projetos, antes da tomada das decisões. Não depois o fato está consumado e colocado no BNDES transparente, por exemplo. E quando fala que BNDES é o mais transparente, a minha experiência de pesquisar não mostra isso. Não mostra por razões bem concretas. Por exemplo, eu posso ir no Banco Mundial, no grupo, AFC, IDA, as diferentes entidades, eu posso pesquisar todos os projetos que estão sendo propostas, que estão antes das decisões de financiamento. E esses projetos, por setor, por país, por tipo, por categorização de risco socioambiental, que é parte minha organização tem muito interesse. O que acontece? Quando temos acesso antes de decisões tomadas, a possibilidade de ter uma ampla debate maior, de identificar quais são os riscos mesmos socioambientais, quais são as externalidades, ela está mais enriquecida, porque a devida diligência está lá, todos os documentos, eu posso ver o RIMA, eu posso ver as técnicos e o processo de categorização do risco do projeto. Eu posso ver essas coisas antes dela chegar no conselho e ser aprovado. No BNDES transparente, é verdade
que, na minha experiência, teve um progresso muito grande em termos de transparência. A BNDES é transparente, até mapeamento é legal. Ontem eu estava olhando, investimentos está lá agregado, tem várias informações que 5 anos atrás não tinha. Então está melhorando, mas é longe de ser o mais transparente no mundo, longe de ser. Porque no momento que eu não posso ver que está sendo formulado antes da decisão, no momento que qualquer membro do público não pode incidir, é o momento que o risco já está subestimado, porque a informação não chega. Entende o que eu quero dizer? Então, eu acho essa colocação, eu ouvi vários presidentes do BNDES ao longo, inclusive Luciano Coutinho, ao longo dos anos falando, o BNDES é o mais transparente banco de desenvolvimento no mundo. Ok, aonde está a informação antes da decisão estar feita? Aonde eu posso, por que eu não posso, como membro da população brasileira que paga imposto faz 24 anos, que mora aqui, casado com brasileiro, impactado pelas decisões feitas, por que eu não posso me incidir antes dessas decisões estão feitas? Isso é parte, eu acho, fundamental de transparência. E também, ela é importante porque, em parte, ela ajuda a não subestimar os impactos para superestimar os benefícios. Porque isso a gente vê que acontece tempo e tempo e tempo. É maior o projeto, o maior essa tendência. Tem vários estudos. Tem outro estudo, e eu vou fechar a colocação, que o IFC, International Finance Corporation, fez e falou sobre 2 semanas atrás num seminário sobre a expansão de termoelétrico. A conclusão foi muito interessante desse relatório, feito pela uma instituição financeira de desenvolvimento do setor privado, que eu sei que o BNDES se identifica mais com os bancos privados do que banco público, parte da cultura, entendo isso, mas mostrou que o mais profundo e o mais rigoroso são as medidas de mitigação socioambientais, o menos conflito socioambiental você tem no campo, o menos até violência que tem. Tudo quando está estimado certamente e permitido a democrático envolvimento dos setores antes da tomada da decisão, ela mostra, diminui o conflito e aumenta o próprio benefício para o desenvolvedor e para as comunidades que estão afetadas. Então, assim, eu acho... Seu nome? É Tracy. Obrigado, Tracy. Obrigado. Vou fechar aqui esse bloco com os colegas. Sou Grant, da International Readers. Estou pegando um pouco carona do que a Tracy colocou e voltando um pouco atrás, eu acho que a discussão mais em cima de projetos, em termos de prioridades estratégicas, eu acho que tem uma questão fundamental que é, na medida que você tem orientações estratégicas de governo que orientam, que norteiam a atuação do banco, e que, inclusive, que essas orientações têm mudado drasticamente, né? Tivemos, por exemplo, uma fase de grandes projetos, de campeões nacionais. Agora estamos numa fase de PPI com o governo Temer, bom, parceria público-privada, já existiu, lembra? O Edson Lobão falou isso, né? Discutindo a medida provisória que criou a PPI, que foi editado primeiro dia quando o Temer tomou posse. Mas esses modelos, a questão do PPI, inclusive, é um tema extremamente controverso, né? A questão é assim, essas prioridades estratégicas, eu acho que na medida que está mudando, a transparência é muito importante. Até para mostrar como é que o BNDES, com isenção que rigor técnico, como o Marcelo colocou, coloca isso em prática, inclusive preservando algumas preocupações básicas, como o próprio S do BNDES.
a questão da desigualdade social, como é que você lida com isso nesses contextos, né? De internacionalização de empresas brasileiras via JBS, ou grandes hidrelétricas, ou no caso agora de empreendimentos como ferro-grão, no PPI, coisas assim. Então, eu acho que por isso a transparência é fundamental, até para entender isso, né? Como é que o BNDES lida com essas mudanças em termos de orientações estratégicas de governo que não são constantes. E aí, fazendo um link com o que a Tracy coloca, e falando da nossa experiência prática e coisas até que foram colocadas em discussão em documentos que foram produzidos por entidades de sociedade civil, discutidos no Fórum Sociedade Civil BNDES. Por exemplo, quando existe um processo de análise e o projeto está em discussão no banco antes de aprovar, né, que tipo de informação é disponibilizada? Até para as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais que seriam impactados por projetos podem tomar pé e até participar de uma forma mais efetiva. Então, essa questão de análise de impactos de riscos socioambientais, mas de uma forma concreta, com quais critérios, e reconhecendo que tem problemas no planejamento setorial. Por exemplo, no caso de hidrelétricas, a forma que são feitos os inventários de bacia, que são tomadas decisões políticas, no próprio planejamento energético, se você vê como é considerado as várias opções de geração de energia, como é tratada a eficiência energética. Tem uma série de questões, mas depois para entender, bom, quando chega em nível de projeto, como é que o BNDES analisa esses riscos e impactos socioambientais e quais são os critérios concretos, inclusive sobre a ótica dos direitos humanos. Um problema que tem existido, por exemplo, seria a disponibilização dos relatórios de análise do BNDES, que seria assim, um documento que expressa como que o BNDES na prática faz essa análise de riscos. Geralmente esses documentos, até hoje os documentos não estão, o mesmo de forma resumida, não tem assim, esse tipo de informação, por exemplo, no site do BNDES, até para saber antes de aprovar, como a Tracy estava falando. Outra coisa assim, na hora de pedir o documento, usando a lei de acesso à informação, que a gente tem verificado que tipicamente assim, o argumento, não, mas isso é um documento sujeito a sigilo bancário, não pode. Depois de vários tipos de apelo das instâncias usando a lei de acesso à informação, eventualmente, em alguns casos, nem todos, se tem conseguido, tipo, tarjando, né, determinadas informações, algumas páginas e talvez até o relatório. Eu acho que isso precisava ser um pouco mais claro. Diferenciar entre o que é sigilo bancário que diz respeito às empresas e seu direito de sigilo bancário, que é resguardado, mas, por outro lado, a preocupação da sociedade de ter transparência sobre como está sendo analisado o risco socioambiental daquele empreendimento, do ponto de vista dos impactos sobre a desigualdade, ou espere-se, né, o enfrentamento de desigualdades sociais, a melhoria da situação, o respeito aos direitos humanos, os impactos ambientais. De fato, como está sendo feito isso? Eu acho que isso seria uma coisa importante na fase de planejamento. Na fase de implementação, também eu acho que precisamos ainda abrir mais o debate sobre transparência na fase de implementação. Tipo, como é que o BNDES está fazendo uma correlação entre desembolso com cumprimento de ações de prevenção, mitigação, compensação até reparo de danos socioambientais, né? Muitas vezes isso não está claro. O tipo de monitoramento que é feito pelos empreendedores sobre cumprimento de medidas de mitigação de impactos, etc., é basicamente um automonitoramento que não tem participação das populações locais. E, tipicamente, a gente verifica que os problemas estão sendo invisibilizados. Então, essa questão de monitoramento independente de impactos, com participação, com transparência, me parece fundamental. No caso, por exemplo, de Belo Monte, que foi excepcional, se fez uma auditoria socioambiental, mas com muita dificuldade de conseguir acesso às informações. O Instituto Socioambiental ISA tentou fazer isso, eu acho que o máximo que conseguiu foi um extrato. Então, falando da fase de planejamento, mas também na fase de implementação, eu acho que são temas, eu acho que a gente não vai exaurir a discussão aqui, mas eu acho que tem um bom caminho para pensar, e respeitando o sigilo bancário, assim, na medida que é aplicável, mas também pensando o que a sociedade precisa saber, numa ótica de controle social, mas assim, de um banco
né, a serviço da sociedade. Eu acho que é isso. Seu nome? Brad. Obrigado, Brad.